Obrigada, obrigada, obrigada. Agora sou eu. Pronto, é parar o YouTube. Olá! Vocês não têm noção, mas vocês estão a ouvir o podcast de uma pessoa quase com 40 anos, portanto é normal que isto fique assim meio choninhas, de vez em quando. Falar em choninhas, seguro, estamos. É ou não é? Vamos, sim senhora. Está a chover, não sei se já ouviram falar sobre isso. Está a chover forte e feio, tenho muita sorte em ter uma casa que nos abriga e que está em condições, apesar de umidade nas paredes, mas depois de ver no telejornal, por acaso acho que foi na SIC, um senhor em Leiria chorar por não ter maneira de consertar o telhado, a não ser pondo em risco a própria vida. Olha, nem que as tragédias sirvam para isto, sabem? Que é para olharmos à nossa volta, ligar o aquecimento central e pensar, posso pagar bué da EDP, mas uma pessoa sente-se assim um bocado, não é? Hipócrita. Então o que é que estás a fazer para ajudar? Estou a ajudar, Olha, isto foi uma ideia que eu tive ontem, por acaso, que foi... Eu acho que tudo bem que o jornalismo faz um papel importante de dar a conhecer a realidade do país, muitas das vezes com uma perspectiva sensacionalista, despropositada, com a pressão para ser mais visto, não é, das audiências, mas eu pus-me a pensar que nestas alturas de crise estão a incomodar as pessoas, a dizer o que é que elas sentem e o que é que elas não sentem, que pode ser positivo para aumentar a solidariedade geral das pessoas se movimentarem e contribuírem para associações legítimas não quer dizer que as outras não sejam, mas que a ajuda esteja centralizada para não acabarem com, 40 litros de cerveja, que é isso que o Alta quer, mas pus-me a pensar vejam lá se isto é estúpido ou não, já que as pessoas estão a dar uma entrevista, a expor-se, a vulnerabilizarem-se perante uma audiência e a trabalhar para o conteúdo mediático, que é mesmo assim, se não se podia pôr um MBA para essa pessoa, para ser, olha, este é o António, já agora fazia-se um bocadinho tipo Bunny Ranch, não é? Este é o António, sentiram-se sensibilizados pela história dele, então têm aqui, podem enviar um X, eu sinto que era só justo, porque às vezes existe um fenómeno de anestesiamento geral perante estas causas e outras, não é? Fome em África, fome no geral, e acho que estando a ser sensibilizados para isso e havendo uma forma prática de naquela altura, como no marketing e na publicidade, não é? As compras de impulso, a ajuda por impulso de podermos ajudar, só que depois o Miguel lembrou-me que depois ia haver uma putaria de pessoas a atirarem-se para cima umas das outras para aparecerem e para terem ajuda. Eu acho que era de experimentar. O que é que vocês acham? Só por causa disso, tenho aqui então em rodapé o meu MBA. Imaginem o que seria. Mas sim, tempo de merda, não é? Parece que nunca está bom, ou é de mais ou é de menos. A vida não está fácil mesmo. Mas cá estamos para falar de outras coisas ou não, porque isto influencia muito a psique de todos nós, não é? A nossa saúde mental. E eu tenho andado a fazer uma reflexão sobre como é que eu me tenho sentido, porque recentemente eu ando num psiquiatra, vou lá todos os dias, ando num psiquiatra, fui diagnosticada há uns anos, sou medicada desde aí. Eu era muito afoita, não é afoita, avessa a psiquiatria, porque achava que era era preguiçoso, corria-se o risco de se ficar dormente, foi das melhores coisas que me aconteceu na minha vida, foi ser acompanhada por um psiquiatra. A minha vida deu uma volta gigante, o que também só foi possível com psicoterapia. Tenho que estar aqui a fazer imensos, porque vocês são cada vez mais a ouvir o podcast, obrigada. Se estiverem a ouvir isto e ainda não seguirem o podcast, façam-no, porque é muito fixe estar a sentir o vosso apoio, e também se gostam de um vídeo vão gostar do outro, em princípio, que eu sou mesmo a gaja. Entrevisto pessoas de vez em quando, não sei se já viram, mas... por isso é que eu tenho de estar a repetir, porque há malta nova a chegar, que não sabem quem é que eu sou, vêm só e depois de eu falar do aquecimento central e acharem que é verdade. Também sou comediante já agora, mas então, o que é que eu... psiquiatra. E recentemente, por várias situações, decidiu-se tirar um 10º da medicação, não iniciar um processo de desmame, mas retirar esse 10º, não sei fazer as contas, era 300, estamos a tirar 50, pronto, não é um 10º, é 2, 4, 6, um 8º, para aí. Eu sei, Miguel, eu sei, não me apetece.
E então, nas primeiras semanas não notei diferença nenhuma, tranquila, até estava demasiado vigilante. Será que tropecei por causa disso? Será que não sei o quê? Rarará. Comecei a reparar assim em alguns pensamentos mais ruminantes, estava com alguma dificuldade em calar a cabeça, a aceitar alguns pensamentos. Fui diagnosticada de bipolar, mas acho que não é tipo... super judgmental, não é bipolar, tipo sou Jesus Cristo, não, nem uma bipolar sei ser, percebem? E então tomei essa medicação, agora estou a fazer esse desmame dessa quantidade só, e tenho vindo a reparar, nomeadamente nos últimos dias, uma grande mudança no meu comportamento, tanto para o bem como para o bem, porque existiu ou existe efetivamente um efeito de... Eu não gostaria de chamar de anestesiamento, porque eu não queria desincentivar alguém que estivesse a ponderar medicação, a ir a um psiquiatra, e existe muito aquele mito do eu vou deixar de ser eu, porque temos aquelas referências dos manicômios ou dos nossos pais que eram medicados e que ficavam a babar-se no sofá, mas hoje em dia as coisas evoluíram, já não se dá doses cavalares a quem não precisa. E então não quero desincentivar essas pessoas, mas a medicação que eu estou a tomar e para o meu diagnóstico faz com que se suavize um bocadinho os altos e os baixos, ou seja, não fico nem muito eufórica nem muito para baixo, então existe uma espécie de amenizar constante, o que acho que sou medicada há 6 anos, com acertos e desacertos, não é normal manterem a mesma dose para sempre, acho eu. Já não me lembrava de como é que eu era antes, aliás, eu nunca fui aquilo que estou a ser agora, porque antes de ser medicada, creio que vivia ali numa espécie de depressão surda constante, amenizada com alguma racionalidade e alguma capacidade intelectual da qual disponho, mas nunca senti emoções equilibradas, emoções tipo gratidão. Gratidão é uma emoção que eu já tinha sentido racionalmente, intelectualmente, que fixe, viver numa casa onde não me está a cair o teto, mas nunca tinha sentido profundamente no meu coração, sabem? Ou, por exemplo, adorava os meus gatos, mas não era capaz de nutrir o afeto que nutro agora, nunca lhes faltou nada, mas nunca tive aquela assim, é como se tivesse, quando estava deprimida, é como se estivesse em screensaver, sabem? Que não sentia nada, é o que é uma depressão, no fundo. Depois, com os medicamentos, deixei de sentir tanta depressão, que foi fixe, mas também a felicidade ou a alegria também foi amenizada, ou seja, tenho estado a ter uma vida emocional muito, muito constante, o que é fenomenal para a cabeça funcionar, mas retira ali um bocado o sabor, sabem? Tipo, diminui-se o sal, o que é fixe por um lado. E então tenho sentido com este mini desmame coisas que acho que nunca senti, esse da gratidão. Quando eu senti isso neste fim de semana, isto parece um podcast de uma pessoa, não é, completamente desconcertada, que parece que quem não tenha passado por isto ou não tenha esta necessidade de consciencialização das suas emoções, parece que eu senti gratidão, namasté, mas é uma coisa que a terapia nos permite, que é esta observação consciente do nosso ser, que faz com que depois também consigamos aproveitar melhor as coisas, que a nossa vida não entre ali num abismo de merda. É fixe, é um super poder. E eu senti essa gratidão de forma genuína, até comovente, que me fez olhar para aquilo que me rodeava com uma beleza ridícula, de boa. E isso fez-me estar em maior sintonia comigo própria, com mais vontade de fazer coisas de forma equilibrada e não maníaca, e deu-me também a liberdade de sentir coisas sem controle. Não é de uma forma descontrolada, não comecei a chorar desalmadamente, a atirar-me, a pensar em suicídio, como já tinha pensado há uns anos, mas foi de género, eu estou mesmo a sentir isto e tenho que falar sobre isto, em vez de impor a racionalidade, não vou sentir isto, porque senão não sei o que mais, porque era fácil de contornar os sentimentos e suavizá-los, agora já não é, e tive a oportunidade de mostrar a uma pessoa da minha vida que eu estava triste e essa pessoa passou a conhecer-me, porque antes eu andava numa linha, conhecia mais o meu intelecto do que o meu eu emocional, e agora de repente apanhei a pessoa assim um bocado de surpresa, mas tu estás a sofrer com isto? Sim, estou, eu nunca tinha dito porque
tinha medo, ou não era capaz, e agora, então isto vai tornar aos poucos as relações mais honestas, mais genuínas e mais produtivas, em vez de uma intensidade gratuita que eu sentia antes, quando não tinha feito tanta terapia e não estava medicada, que é, todas as minhas ligações eram extremamente intensas, mas sempre para um lado negativo, do eu não sou o suficiente, eu não mereço essa pessoa, eu só faço merda, porque é que ninguém gosta de mim, eu ainda não tive sucesso porque sou uma merda, aquela pessoa olhou assim para mim, então odeia-me, já fiz isso, a pessoa está chateada comigo e de certeza que fui eu fazer. Estão a perceber? Em vez dessa dor toda e dessa intensidade toda, até posso sentir essas coisas à primeira, mas depois conseguir racionalizar. Joana, já sabes, tens alguma tendência. É cansativo para caraça. Então, pessoas que tenham um alto diálogo interno, que tenham, não estou a falar de esquizofrenia, mas que tenham muito conteúdo em direto na cabeça, pá, é super cansativo e acho que é por isso que eu faço cestas. Primeiro porque posso e namasté à vida, mas é crucial dormir. Então estou muito feliz por isso, cansada. Ontem tive assim um momento mais cansativo de abertura e vulnerabilidade, mas sinto-me capaz de lidar com as coisas como se tivesse passado de um processo de emoções mais infantis para um processo de maturidade maior, mas também de autoconfiança, no sentido em que, como consigo estar consciente daquilo que se está a passar, não entro naquele abismo da vida é uma merda, e isso é fixe. No entanto, queria também falar convosco, quem esteja medicado, que é fácil sentirmos que está tudo bem, passado alguns tempos. Eu já andava aí a sentir, se calhar devia deixar o psicólogo, já não tenho nada para dizer, até houve essa ideia, mas agora a sentir o mini desmame desta parte da medicação, eu noto que realmente tem de haver aqui algum acompanhamento, porque há grandes diferenças a acontecerem só com esta pequena redução. E, portanto, compreendo perfeitamente que as pessoas sintam que não têm de fazer um desmame regulado pelo médico, porque estão muito bem, já não precisam, mas caraças, acreditem que se eu fazendo só este mini acerto, e eu não era das pessoas com uma doença mais intensa, e não sou, se com este mini acerto já tanta coisa muda, pá, por amor de Deus, não deixem de tomar medicação só porque se sentem bem. Quer dizer, pronto, Benuron e merdas, acho que sim, mas medicação psiquiátrica, pá, confia em mim, façam mesmo isto com o vosso médico, não deixem de ir às consultas de psiquiatria, sei que nem toda a gente tem disponibilidade para fazer consultas de terapia normalmente, mas não deixem de ir ao vosso médico, não fiquem com a mesma medicação durante anos e anos, isto pode estar a afetar imensamente a vossa vida, de maneiras que nem conseguem perceber neste momento e depois mais tarde, ou nesse momento, vão pagar por isso. Portanto, queria só deixar esta à parte, apesar de já estar enjoada de que se fale de saúde mental em todo lado, mas é muito bom. Mudemos de assunto. O que é que... já sei. Coisas que eu tenho para falar hoje. Fui fazer uma mamografia, falando nisto de saúde, já não é mental, é mamal. Fui fazer uma mamografia porque bué da família cheia de cancro em todo lado e acho que aos 40 já se deve fazer. Eu já tinha feito uns anos antes, mas de vez em quando eu decido que não tenho mamas, não tenho pipi e desapareço da saúde feminina. Mas lá fui à ginecologista, naquela altura do DIU, eu contei-vos, sabem demasiado sobre a minha vida. Fui então fazer uma mamografia. E é sempre... eu lembro-me quando fui, que disse à Irene, à minha filha, vou fazer uma mamografia, e ela disse, mas vão-te ver as mamas? Eu, vão, filha, é um homem ou uma mulher? É uma mulher, mas estou-me a borrifar, se fosse um homem. Ela, estás a acusar um homem? Tu mostrarias assim as tuas mamas a um homem? E o Miguel, não se importa com isso, não estás a traí-lo? Eu, uou! Claro que é um raciocínio que parece absurdo, mas que faz sentido. Eu própria tive esse raciocínio e é por isso... Desculpa, eu tenho que fungar. Parece o gajo, um deles, do jovem conservador de direita, que funga ao microfone, não é, Bruno? Pronto, e agora estou-me a limpar a camisola. Mas deixa-me em paz, isto não tem classe, eu sei, mas vá. E depois... tem algum sentido. Nós às vezes fazemos uma desensibilização de determinados comportamentos por sermos práticos ou queremos ser práticos, e até que ponto é que andar a mostrar as mamas a um gajo que eu não conheço, isso pode ser um evento que me marque de alguma maneira. Marcou, meus amigos, marquei com uma mulher, mas depois não havia receita, vou poupar-vos aos pormenores, tive de ir à tarde com um senhor e entrei num gabinete pequenino onde dizem, olha, pode-se despir, diz-me, e ela disse, pronto, então depois pode entrar no consultório. Eu, mas não tenho uma batinha, não... Vou assim
de cocos de fora, não há tipo nenhum guardanapinho para fazer-te cover, para não deixar migalhas? Ela, não há. Eu, então, mas entra assim à campeã, super desconfortável, ainda que essa parte do papel ou do guardanapinho fosse uma mera ilusão, não é? Porque baixo está a mama e não está tecido na mama, aquilo fez-me tipo, então, mas parece que estou a oferecer, não é? Parece uma gaja não é? De um bordel que, olha, no que toca a mamas é isto, agora vamos ver. Pá, entrei e eu quando estou nervosa faço sempre piaduchas, entrei e cá estou eu a entrar a campeã, não é? E ela, e o médico, e eu estou a sentir um bocado vulnerável, não sei, não sinto, está bem, então não sinto, então pronto, não sinto. Depois lá fui fazer outro exame antes desse, depois voltei, pá, e depois mandei uma piada qualquer, eu estava super tímida, super envergonhada, porque sou, não parece, mas sou. E depois chama-me qualquer coisa como, ele disse, vou chamar-lhe Joana a tímida. E eu, se soubesse a minha profissão, e a enfermeira, ou a técnica, não sei, disse, eu sei. Portanto, eu estava de bagos de fora, e esta menina, muito querida, muito simpática, disse, eu sei, ele já vê mamas todos os dias, quilos de mamas por dia, e de repente fiquei a saber que aquela pessoa me conhecia e estava a ver as minhas mamas velhinhas, as minhas mamas usadas. Ela era muito fofa. Ela disse, tenho medo que você fale disto lá. Eu vou falar, mas não vou dizer em que sítio foi. Não vou dizer. Então foi tão engraçado. Ele disse assim, o médico, ele já tinha saído da sala, o médico disse, então porquê que eu não conheço o seu trabalho? Eu disse, olha, porque o meu trabalho só chega a pessoas simpáticas. Lol, lá. E ele depois disse assim, não sei se isto é correto ou não na ordem dos médicos, mas criou-se ali um ambiente que, lá está, eu queria ambientes que depois penso, como é que eu me vim aqui meter? Medicação, não, eu sou mesmo assim. Ele disse assim, só chegar às pessoas simpáticas, muito giro o seu humor, olha, tem aqui um quisto de 23 milímetros, está-se a rir agora, eu assim, então mas isto tem graça? Ele tem graça, ele está a ver, por acaso tem, não é nada de mal, mas também foi engraçado, não foi? Piadas com cancro, depois piadas com cancro, levei um baile, aquele mini segundinho, eu já tinha ouvido falar de médicos engraçados, mas este deu-me um baile, não sei se deveria ter feito, mas deu-me um baile, eu pus-me não tenho paciência, não estou para esse discurso da saia, um dia voltamos a falar disso, vestir a saia, se põe a jeito ou não, eu adoro ser reconhecida, atenção, adoro que as pessoas saibam quem eu sou, que conheçam o meu trabalho, gosto que venha a saber a seguir, fui fazer uma aula de funk no outro dia, tenho que falar sobre isso, fui fazer uma aula de funk brasileiro no outro dia e eu gosto imenso do trabalho daquela professora, é a professora da Mafalda de Castro que falámos no outro dia, no último episódio, e fiquei mesmo feliz depois da aula, ia falar com ela, Margarida, adoro as tuas aulas, eu também gosto do teu trabalho, ela sabe quem eu sou, que eu não saio muito de casa, então ter este feedback é bué da fixe. Eu não quero ser famosa, mas se isso significar que o meu trabalho está a ser agradável, fico feliz. Meninos, foi uma aula de funk brasileiro. Há uns tempos fui a um xamã, um pai de santo, acho que é isso. Há uns tempos, para aí há 2 anos, ele disse, não me julguem, fez sentido, é o padrasto de uma amiga, da esposa de um amigo meu, aquilo era tipo, a ir a algum era aquele, e eu digo sim a várias coisas para este conteúdo aparecer, e também porque gosto de ser cética no geral, gosto de dar hipótese às merdas, não acho que sei tudo, pronto, acabou a justificação, pronto, fui a um pai de santo, que tive durante um espetáculo o tempo todo a dizer um pau de santo, giro, e às tantas ele diz-me qualquer coisa como, a Joana devia dançar, a Joana é muito mental, a Joana não sei o quê, devia fazer qualquer coisa com o corpo, estava gorda na altura, devia fazer qualquer coisa com o corpo que não fosse apenas desporto, que fosse só uma coisa mais fluida, e aquilo ficou-me na cabeça durante alguns tempos, mas... Desculpem, foi aqui uma câmera, recording stopped. Battery is too low. Pessoas que se estivessem a guiar pela outra câmara. Acabou, meninos! Pensava que ia dar, mas não dá. Então vou tentar que dê. E então, cheguei lá, ele disse isso e depois andei à procura de aulas para fazer, mas não há aulas durante o dia. Parece que as pessoas trabalham, olha lá o que é. E isso é uma chatice, então não tinha sítio. Até que, estando com a Mafalda, no episódio anterior, como vos estava a dizer, apercebi-me que havia até uns horários fixes de
de funk na Jazzy. Não, acho que não fazem parceria, o que é uma pena, mas pronto, falo sobre eles na mesma, porque acho que não lhes vou melhorar a vida particularmente. Não vou pôr a câmera porque também neste ângulo não ajuda, estou-me só a ver o nariz de cada lado e não vale a pena. E então fui fazer de funk brasileiro e de hip hop. Pá, eu já não dançava, e as minhas danças sempre foram isto de ginásio, não é? Aquelas danças tipo ou aeróbica, ou de body combat, para mim era um bocado de dança. Mas então fui fazer estas duas aulas e pá, estava super tensa. Eu ouço rap desde sempre, gosto muito de hip hop. Hoje em dia já faz parte do mainstream, portanto nem sei se é bem hip hop, se não é, não faço a mínima ideia. Já fazia parte do mainstream, não é isso que eu estou a dizer, mas já é muito, já não é, o gostar de hip hop já não é uma característica, é fazer parte. E pá, estava super nervosa, eu não sei explicar o quanto isto eu não queria ir à aeróbica ou à ginásio para a aula de hip hop, porque eu sei que as coisas na Jazzy são legit, são mesmo professores que dançam, não, nada contra, mas não são PTs que estão a fazer coreografias de pacotes de músicas da Les Mills, não sei como é que eles são, pessoas que dançam mesmo, pronto, não quero, mas e pá, não queria ir de ginásio porque é horrível tentar dançar qualquer coisa e estarmos de licra à frente, tentar dançar de género, claro que salsa e merdas desse género deve ser fixe para ver o corpo, mas em hip hop é suposto haver algum flow, até para parecer que há algum movimento. Pá, eu já sou um cepo, ou tenho sido um cepo. Ir de licra não podia ser, acabou, não podia ser. Então andei à procura que roupa de hip hop é que eu levo. Faz-me lembrar o David Cristina, um amigo meu que é comediante, vocês devem saber quem é, que uma vez fomos jogar paddle e ele apareceu todo equipado de paddle, apareceu com ténis de paddle, coisas nas mãos para tirar o suor nos dois lados, a fita na... Pá, foi tão engraçado. Mas eu tive um bocado essa crise, já, eu tenho de ir à hip hop. Como é que se vai à hip hop? Pá, fui com umas calças de fato de treino minhas, que às vezes uso para dormir, um top. Os ténis também tinham de ser Nike, porque não se veste Nike com outras marcas, não sei o quê. Pá, cheguei lá, bué da fixe, conheci logo um rapaz, o Ricardo, muito querido, que agora somos amigas, besties, não sei porque é que fiz isto, é tipo, amigas, queria fazer qualquer coisa. E pá, foi muito fixe, mas eu não deixava de parecer um cepo. Pá, tão engraçado. Ver a forma como ele se movimenta e as alunas queridas dele e eu ali pá, eu preciso mesmo de fazer isto, preciso mesmo, é como se houvesse uma religação com o corpo, sabem, parece que tem servido só para a sapatada, ou para levar tareia, ou para dar tareia e acho que é fixe, e para isto até me vai dar um bocado, eu vou dizê-lo, mas só vou dizê-lo depois daqui deste golo no galão, espera aí. De ligação com o sagrado feminino, eu não sei o que é, mas sei que é uma expressão que me enerva e que deve fazer sentido aqui. Vamos falar com o ChatGPT. Sagrado feminino, o que é? Já agora a minha filha tem a mesma conta de ChatGPT que eu e ontem não ficou surpreendida pelo jantar ser quiche. Cheia de medo que ela veja o resto. Temos de tirar. Então, é um termo usado, sobretudo em círculos de espiritualidade, New Age e algumas correntes de autodesenvolvimento para falar da energia do arquétipo feminino, que seria sagrado, criador e intuitivo. E que teria sido desvalorizado por culturas patriarcais. Devem ser aquelas que menstruam para folhas. Pronto, mas é isto, sinto que recupero um bocado o arquétipo do lado feminino, que hoje em dia temos, e faz parte da desconstrução das coisas, temos amenizado muito a diferença entre um sexo e o outro, mas eu curtia estar mais em contacto com aquilo que se considera feminino, com o estereótipo feminino, é uma coisa que eu sinto que me faz falta. Hip hop inclui curva, inclui anca, e eu parece breakdance sem querer, fica ali sem querer. Pá, e funk brasileiro foi uma cena. Eu saí de lá, pá, são só tretas que podia ser no Mais Mulher ou de Mais Fêmea da SIC Mulher, que é, saí de lá tão mais completa enquanto ser feminino das pessoas, já fui, senti
o entusiasmo pelo meu corpo, porque é que eu estou a ridicularizar isto, nem eu sei, o entusiasmo pelo meu corpo, mais do que pela sua funcionalidade, mas pela sua beleza e sensualidade, que eu julgava que nunca seria capaz. Eu não saí de lá a campeã e a roçar-me em postes, não é isso, mas fiquei a sentir-me, pois é, isto existe também, existe a diversão pela diversão, existe o ritmo para curtir. É raro hoje em dia, não é? Pararmos para dançar durante o dia, especialmente eu que não saio à noite. Pá, foi bué fixe, não vos sei explicar. E escrevi-me logo, Impulso, que eu também arretaria depois da dopamina da aula. E estou ansiosa pelas próximas aulas, estou mesmo. Agora espero que tenha uma fidelização de 3 meses, é fixe se eu continuar a curtir, senão já fui. Epá, mas funk, é de uma libertação. Eu ainda no outro dia estava a falar com o meu psicólogo sobre o facto de eu me julgar imenso, porque quando eu era mais nova, acho que os homens têm ali uma tendência de ter comportamentos desviantes, de álcool, mais de álcool, e de agressividade, e as mulheres é mais pela sexualidade e mais o quê? Não sei, é mais pela sexualidade. Eu enverdei realmente durante a minha juventude por esse... Não prostituí, mas tinha muita necessidade de ser gostada, sentia um vazio gigante e sentia que ao partir para o sexo que estava a fazer com que a outra pessoa gostasse mais de mim. Mas eu não adorava particularmente, não é por mal pessoas, mas não adorava particularmente o momento, era como se fosse pôr louça na máquina. Tristeza. E eu usei, está ali um passarinho debaixo de um telhado. Até os passarinhos têm telhados, estão a ver, governo? E eu passei por uma fase em que me condenei imenso por isso, porque sofri de slut shaming. Depois dava-me com pessoas, ou namorei com pessoas que acentuavam essa etiqueta que tinha de mim própria, porque era aquilo que me fazia sentido, para ter um bocado de pena de mim depois, no meio de, isto foi traumático, coitadinha de mim, violei-me, autoviolei-me, até que uma psicóloga dizia assim, mas essa utilização do vocabulário parte um bocado do princípio de que a sexualização tem um lado mau. A sexualização, o sexo, pode ter várias utilizações, várias vertentes relacionais. Será que se autoviolou ou fez sexo por outra coisa, simplesmente? Caraças. Pá, e então, que eu acho que é isso que se faz em terapia, lá estou outra vez nesta merda, que é reenquadrar coisas e narrativas. Acho que isso também permitiu que o timing de ir fazer esta aula me ajudasse aqui a desentupir coisas, a sentir-me menos puta e a recuperar um lado mais feminino que acho que a sociedade me tirou. Portanto, recomendo fazerem aulas de dança. Por falar em lado feminino, foda-se, as gajas do vôlei são bué da boas, não são? Eu sei que não se deve objetificar, mas eu acho que é o desporto e é triste por causa das roupas, da sexualização que houve. O vôlei nasceu em 1895. Nessa altura, os homens e mulheres jogavam com roupa quase igual. E a prioridade era a funcionalidade. Depois, Jogos Olímpicos, começou a haver a distinção de género. E o que é que aconteceu? Para haver alegadamente mais mobilidade, de roupa mais justa e mais curta, mas depois televisão, manter gajos e sexo e gajos não sei o quê, as gajas estão praticamente a jogar de cuecas e de joelheiras, mas confesso que existe aqui um lado meu que é de, acho que são as mulheres que têm o corpo mais bonito de todas, vestido pelo menos, é tipo fogo. E vejam o que isto está na cabeça, isto parte do princípio objetificação, normas do que é bonito na sociedade, nem sei, isto é incorreto de várias formas, mas quis partilhar convosco, que é uma coisa em que eu penso, que eu acho que ir jogar vôlei até para me ver assim vestida, tipo joelheiras, é um bocado twerk, não é? É um bocado funk brasileiro, se formos bem a ver, é calção curto, vê-se a nalga e depois umas joelheiras porque um gajo nunca sabe, mas jogar, não, curto bué funk, já não ouço tanto no dia-a-dia porque não encontro assim um sítio para ouvir, atenção pessoas que estejam a ouvir isto com os filhos, ok? Tipo picha, fode, engole, meita, pumba, já não é? Mas lá é tipo pumba, estamos, curti mesmo.
Recomendações para esta semana. E ando à procura de roupa para funk agora. Louca, na Vintage, ratar tudo aquilo que é calção que mostra peida. Tipo, bum, 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 bum. Sabem outra coisa que me tem deixado feliz? É uma aplicação chamada Finch. Eu gosto de aplicações com bonecos e que tenham um design fixe. Chama-se Finch, acho que é um pinguim que fica tipo nosso Tamagotchi e que gamifica o nosso bem-estar diário. Nós delineamos alguns objetivos, como sair da cama, lavar os dentes, subir escadas em vez de elevador, não fazer dumb scrolling na cama antes de dormir, dizer uma pessoa pela qual estejamos gratos, pá, e aquilo dá pontozinhos e depois compra-se roupinhas. Tem resultado e podem convidar amigos. Eu convidei a Irene, eu sou o latte, ela é a matcha e enviamos abracinhos uma à outra, florzinhas, ganhamos pontos, compramos mobiliário, tem sido muito fixe e é uma motivação fixe. Pronto, não sei quanto tempo é que isto vai demorar, porque estas resoluções de aplicações no meu caso é tipo um mês, depois eu compro para ver se gosto, depois farto-me, não vou, é tipo Duolingo, pronto, mas tem sido fixe, queria recomendar Finch, F-I-N-C-H. Mais... Um amigo meu está a divorciar-se, que anda merda, depois falo-vos disso. Não percebo as pessoas que se queixam de obras. Pá, não percebo. Pessoas que se vão queixar aos outros por algo que é inevitável, não percebo. Não entendo. Quer dizer, entendo porque já estive a estudar ChatGPT, que o barulho é imprevisível, estão a adormecer um bebê, ao queixarem-se parece que têm alguma autonomia nas coisas, mas eu não faço isso, eu não me vou queixar de merdas que são inevitáveis, que é estar a ver obras. Pronto, avisaram que havia obras. Há obras daqui até aqui, estão a fazer no horário, eu vou lá fazer o quê? Isto pareceu-me um raciocínio bem mais interessante na altura. Isto tem-me acontecido várias vezes. Pronto, meus amores, queria só deixar aqui algumas recomendações gerais. Mas só meia hora. Pá, eu não vou estar a encher chouriçada só por causa da vossa obsessiva coisa, que é, tem de ser um número par, ou tem de ser não sei o quê. Vamos lidar com a duração que for deste podcast, que assim, não é? Também não estamos a fazer amor a pensar, a ver se chega a uma hora. Calma, não é? É fazer, é deixar as coisas correrem, é não sei o quê. Vi agora com o Miguel o Extras, o Ricky Gervais. Isso é de quando? É do início dos anos 2000, como diz o Miguel, 2005 a 2007. É uma série muito fixe de humor de desconforto puro, de meta-humor, em que o Ricky, numa perspectiva filosófica, apresenta o dilema entre ser mainstream e fazer algo que não se orgulhe e descer um bocado a intelectualidade para chegar a mais gente, ou então manter-se fiel a si próprio, mas não ter trabalho. E aí pelo meio, diálogos fenomenais, o co-acting da amiga dele é fenomenal. Tem uma personagem que é o agente que encebou todo. Que grande série, com aquele humor British e com o sotaque British, é muito, muito bom. São episódios de 20, 25, 30, portanto se não vos apetecer papar um filme, que às vezes não me apetece, muitas vezes não me apetece, parece que é um compromisso a longo prazo, não me apetece. No entanto, vi ganda filme, aquele que tem o Wagner Moura, que se passa no Brasil, foda-se. Não me lembro do nome. Vocês estão aí a dizer, eu quase que vos ouço. Sou péssima com nomes. Essa é outra. Tenho que parar de dizer. Wagner Moura. Filme 2026? O Agente Secreto. O Agente Secreto. Primeiro, meninas, calma. E meninos, o meu namorado é igual ao Wagner Moura. Lidem com essa informação. Fica aí, desse lado. Agora vejam o que é que querem fazer. Eu não tenho nada a ver com isso. Vocês têm alguma coisa a ver com isso? Igual. É só ridículo. Estava a ver este filme com ele, olhava para lá e pensava, foda-se. Ele também é muito inteligente, meu namorado, mas olha e pensei, foda-se, isto tudo de graça. O filme está do caraças, gostei imenso, fotografia, como é que se diz? Cinematografia fenomenal, história muito bem contada, um ritmo que eu nunca fui ao Brasil, mas vivi Brasil neste filme e está mesmo muito interessante e gostei especialmente, sem fazer spoilers é difícil, mas gostei da forma como o final, que é bastante emocionante, foi dado en passant.
como seria a narrativa de um filme mais comercial, seria tipo, então isto, não, foi tipo, olha, isto, mas nós queremos falar de outra coisa, e foi muito fixe, recomendo. Tinha aqui mais qualquer coisa para recomendar, querem? Extras, Gervais, Jogos Olímpicos, vôlei. Pá, este episódio foi incrível. Vocês têm noção ou não do quão incrível foi este episódio? Posso dizer-vos também onde é que eu vou atuar brevemente. Já vos disse, vou lançar um solo em outubro. Isto exige preparação da maneira como estou a fazê-la agora. E por isso faço mini atuações em vários sítios de 10 minutos para ir vendo como é que está a correr o texto, como é que as pessoas reagem. Por exemplo, no outro dia fui atuar e havia piadas que para umas gerações funcionavam, outras não, e é importante fazer isso antes do espetáculo, não é? Ainda que no meu espetáculo, em princípio, vão pessoas que são vocês e não pessoas, mas gostava de fazer uma coisa bem fixe. Dia 13 de Fevereiro, é hoje? Não é hoje. Dia 13 de Fevereiro vou à Alvorada, dia 16 de Fevereiro ao Bairro da Comédia, 22 de Fevereiro à Matiné, 23 de Fevereiro ao Estupenda, 26 de Fevereiro vou estar nas Roast Battles no Porto. Onde é que é isto? A que horas é isto? Se escreverem estes nomes no Instagram vão dar à página de cada coisa e portanto ficam a saber e até podem assistir a outros colegas meus, conhecerem pessoas com imensa graça, seguirem o trabalho delas e apoiarem este lado da cultura que geralmente é esnobado, apesar de agora estar a melhorar, que é a comédia, o stand-up comedy. Beijinhos, meus amores, espero que a vossa vida esteja ok, que os vossos familiares estejam bem no meio desta merda toda, celebremos a democracia! Eu agora, sempre que vou votar, aprecio ainda mais, sabem? Quer dizer, será que esta é a última vez que eu vou votar? Será que esta é a última vez? E beijinhos grandes e até para a semana com Pedro Alves. Pedro Alves, um comediante de quem eu gosto muito, que fizemos o podcast Mamos de Boca juntos. Mamos de Boca é um podcast completamente diferente e que é muito bom falar com ele. É uma pessoa tridimensional, que tem consciência disso. Falámos sobre religião, por exemplo. Olha, isso vai ser fixe. Portanto, sigam o podcast, avaliem, comentem que eu respondo, que para a semana vão estar a par desta conversa com o Pedro Alves. E também vai haver mais gente em breve. A Soraya Carrega, o Miguel Amorim, está aí tudo assim na calha. Beijinhos. Até para a semana.